Bom dia, pessoal. Pessoal, o negócio é o seguinte. Quero que vocês façam um vídeo aqui. E esse eu gostaria que vocês que assistissem esse vídeo, inscrevessem no canal e compartilhassem e desse seu like. Tá? E se inscreva no canal para me ajudar. É uma obrigação que eu tenho de pedir e vocês. Não é obrigado, né? Mas quem quiser se inscrever e dar o seu like, se você gostar, é claro. Se você não gostar, deixe seu like assim mesmo, só para competir. Seja o competidor, seja o patrocinador desse trabalho, só com o like. Chique. É assim, ó, é rapidinho. Se você olha ali, esse cara não presta. Na verdade, eu não presto mesmo. Ai, ai. Não, eu presto sim, eu tenho meus defeitos, mas eu sou um cara legal. Eita, vou dizer que eu sou ruim, pai? Pare com isso. Diga que você é ruim que eu quero ver. Diga que você é ruim que eu quero ver. Ninguém diz que ninguém é ruim, né? É assim, pessoal, se você puder, inscreva no canal e deixe seu like, tá? Aí assim, ó, eu vou contar uma história pra vocês, semelhante a que nós ouvimos 19, 20, 21, 22, 23. Tá? É começo de 23. Pessoal, já vi muita gente dizer que nunca viu esses erros na política. Esse vídeo que eu estou fazendo é um vídeo polêmico. Eu já vi isso na política. Eu já vi isso na política. E deixa eu entrar em pausa aqui um minuto. Está passando uma pessoa aqui, eu não quero que escute. Mas passou e assim por diante, né? Eu nem entrei em pausa, não consegui. Mas é assim, pessoal. Eu já vi isso na política. Sabe que ano? 1900, não sei, eu não lembro bem que eu era pequeno na época, mas eu não sei se foi 71, 1971, 1972 ou 1973. Ou 1974. Vamos dizer esses 4 anos aí, por responsabilidade desse caso aí. Era uma eleição para prefeito. Prefeito do município lá no estado do Paraná. E tinha dois candidatos a prefeito, acho que tinha mais de 2, mas os mais disputados era o homem muito conhecido na cidade, chamava-se João Bernardes. Homem muito bom, homem barbaridade. O homem tinha uma fazenda, né? Eu esqueci o nome da fazenda dele, portanto eu não vou dizer o nome da fazenda que eu esqueci. Fica chato você dizer o nome que não é, né? Aí, vamos ser verdadeiro. E era um japonês também bagual. O japonês tinha uma farmácia e tinha mais um estabelecimento na cidade. Não sei se era 2 farmácias ou se era uma farmácia e mais um outro mercadinho lá. Naquele tempo não tinha mercado, era armazém, né? Não sei se você se lembra, naquele tempo não tinha supermercados. Supermercado São José. Não tinha, era armazém do Otônio, armazém do Zé, armazém municipal, armazém era assim, era armazém. Você ia na rua assim, tinha 3, 4 armazéns. No armazém tinha tudo, secos e molhados, né? E você comprava tudo. O arroz você comprava, você não enchia 1 litro, assim, 4, 5 quilos de arroz. Não é igual hoje, você compra 5 quilos de arroz, é um pacote. Você compra 10 quilos de arroz, é 2 pacotes. Naquele tempo não, você quer 10 quilos de arroz, e lá o cara botava 11 canecos no saco. O cara levava um saco já, porque ele não tinha sacola, né? Você tinha que levar um saco de casa. Aí enchia 10 quilos de arroz. Aí ia lá na balança, pesava, tirava um pouquinho, pegava um pouquinho para inteirar. Era assim que fazia o armazém. Não sei se vocês se lembram. Até eu quero fazer uma relembrança, né? Uma relembranção. Para vocês que são jovens hoje e não sabem como é que era o tempo nos anos 70. E para trás era a mesma coisa, né? A carne era aquele montão de carne em cima de uma banca lá assim. Então enchia aqueles homens que estavam lá comprando, fazendo compra. Então ele estava estudando o que ia comprar. Aí ele ia lá naqueles caixotes cheios de coisa, né? Aí aquela bancona cheia de charque, eles tiravam uma casca de charque assim, ia lá e batava na boca e enchia a mão de farinha. Era legal demais, pacote de bolacha aberto, abria a bolacha, comia com charque, sardinhas. Era legal aquele tempo. E ninguém achava ruim.
Não é? Hoje, se você chegar no mercado e abrir um Danone, você vai preso. Ai, ai. Mas então, pessoal, essa, tô querendo falar, essa confusão que teve nessa política de 1971, 2, 3 ou 4. E foi assim, né, desse candidato a prefeito municipal. Uma cidade lá no interior do Paraná, uma cidade que chama-se Maria Helena. Quero que se você conhecer, se você souber descobrir Maria Helena no estado do Paraná, essa história deve estar lá gravada ali, em algum lugar lá no histórico da cidade, né? Então, assim, aí começou a campanha. Nossa, o Juritiara abafando, naquele tempo eles iam no posto de gasolina, naquele tempo não tinha gasolina. Você chegava, abastecia-se de segunda a sexta-feira, sábado e domingo o posto era fechado. Que não tinha gasolina, não podia vender. Ou não podia vender ou não tinha, não sei. Eu era pequeno, não lembro. Mas era assim, segunda a sexta. Sexta-feira, 7 horas da noite, fechava o posto. Acabou. Quem tem, tem. Quem não tem, fica sem. Mas esses candidatos, eles foram no posto lá, liberaram lá. Quem tinha um carro, todo mundo, nós não tinha, mas pouca gente tinha carro naquela época, né? Era só mais os ricos que tinham carro. Os pobres, assim, que nem eu, que nem outros, não tinha carro. Para muito forçar uma bicicleta. Bicicleta mesmo, não moto, bicicleta. E assim, e eles liberavam. Lá no posto de gasolina lá, você botava um panfleto no carro, o Junichi Hara era o japonês da cidade de candidato a Maria Helena, e João Bernardes, e botavam assim ele em pé, carro aberto assim, nos carros, chegava lá, bomba lá, e bom, aí vamos trabalhar. E tinha gente que enchia o tanque em casa, comprava 2, 3 tambores e disse que ia trabalhar para o prefeito, não trabalhava nada. Pegava só a gasolina e armazenava em casa, com perigo, né? Perigo grande. E assim foi ele. E aí começou as disputas. Rapaz, ó, murro, facadas. Feia coisa. Muito feia coisa. Aí quando chegou o dia da eleição, aquele tempo era dia 15, aquele tempo era só dia 15. Podia ser quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Era dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Não sei se você se lembra, se você não se lembra, põe isso na sua memória também. É outro caso histórico da história brasileira. As eleições eram dia 15 de novembro. E vai. Quando foi no dia 15, por coincidência, deu um dia de domingo, e foi aquele movimento, carros, ônibus, transportando gente. Toda a vida teve esse transporte para eleitores, né? A maior parte era caminhões, aqueles caminhões cheios de gente que ia para a cidade votar. Naquele tempo o transporte era de caminhão, jogo de futebol. O jogo de futebol, o caminhãozinho assim, não era truque, era toco. Ia com 50 pessoas em cima. Ei, 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 aquela gritaria pro caminho de longe você escutava. Aí quando começou a eleição, quando foi de tarde, assim, tipo, de umas 5 horas que já estava para terminar a eleição, passou uma carreata de carro. E topou a carreata de um e de outro. Toparam assim no encontro da cidade. E fecharam ali no pau. Uma mini guerra. E a polícia era pouca, não tinha polícia. Na cidade morava, nem polícia tinha. Tinha 2 cabos de inspetor de quarteirão. Que 2 inspetores de quarteirão é o homem de responsabilidade que a prefeitura, sei lá quem, nomeia para ficar olhando ali, né? Aí qualquer coisa que dá zebra, aí liga para a polícia. Aquele tempo não era um 90, era um número normal, né? Aí, boa. Começou o pau ali, papai, nós estávamos na cidade também, eu e mais 4 moleques. Naquele tempo, em 1970, nessa data aí, eu devia ter 10, 11 anos, 12, 13 anos. Aí quando chegou, acabou tudo, aí passou, aí apanhou o nego pra caramba. O cara caiu na caminhoneta, na frente, uma caminhoneta picape, uma picapezinha. Naquele tempo era aquelas picape Jeep. Cabra para a canela seca, passou assim, o cara vira assim, o cara caiu, a outra vez, pá, por cima, e lá picou. O bicho caiu no chão. Acho que já estava meio gasolinado. Aí, boa, quando chegou
que ficou, acabou tudo, né? Nós fomos para a cidade à noite, nós não vimos esse bafafá. Nós estávamos para casa, não participávamos, nós era criança ainda, por sinal. Nós assistíamos a novela na cidade de tarde, e quando nós víamos vindo embora, eram umas 10 horas da noite, quando nós chegamos no encontro da fazenda, assim, onde tinha um encontro, nesse encontro que eu falei, onde encontrou as caminhonetas ali, as carreatas, e o pau quebrou ali, arrancaram pé de café, quebraram casa, quebraram vidro. Bafafá. E ali tinha uma placa do ICMS, que era uma placa do estado de São Paulo. Tinha um posto do ICMS, onde carimbava a nota. Os caras iam com os caminhões para carimbar a nota ali, no posto do ICMS. E dos dois lados, que vinha carro, parava ali. Não tinha polícia, não tinha nada, era só um cidadão lá, esqueci até o nome do homem. Mas era um homem muito querido, muito bom na cidade, muita gente boa. Ele ficava ali. De dia e de noite ficava outro. Então não passava ninguém ali. Aí quando eu ia vindo da cidade com mais 4 moleques, e quando eu chegava ali, 3 moreninhos, 3 negrinhos, vamos dizer assim, não tem problema dizer. 3 moreninhos, bem moreninhos, vinha correndo atrás de nós. Pensou que nós era alguma coisa. Aí chegou lá, chamou nossa atenção, nós apinemos, né? Nós era moleque e eles já eram homens. Eles eram homens novos, era rapaz novo, de 20, 19, 20 anos. Nós era moleque de 13, 14. Nós não ia enfrentar uns cavalos desses, tudo. Eles tinha 2 negrinhos que era baguá mesmo, braço essa grossura, assim. Pra brigar com o homem desse, não tinha o que fazer. Era apinei para os caras. Aí, como nós apinemos, não demos pega, eles pegou as placas do ICMS e quebraram. Aquelas placas grandes assim. Né? Pegou as placas, bateram no chão, quebraram, arrancaram aqueles cavaletes de caibo assim, né? Os 2 caibos assim, a placa em cima. Arrancou, quebraram, bateram, tacaram na casa, aí o cara foi embora. Aí quando o dia amanheceu, eu encontrei com meus irmãos, eu falei para meus irmãos, e falei para o administrador da fazenda, e o administrador da fazenda, eles eram manjados por causa disso, por causa dessa política. Eles eram manjados, eles tinham rabo preso, não sei se tinha rabo preso ou se era só manjados. Aí quando ele falou dia cedo, se preparando para trabalhar, era uma segunda-feira, né? Porque a eleição foi domingo, igual eu acabei de falar. Aí quando nós chegamos lá, para trabalhar, eu falei pro Jaime, eu vi ontem, assim, aconteceu isso, contei tudo pro Jaime. O Jaime falou, mas é verdade, rapaz. Eu falei, aconteceu isso ontem. O Jaime falou, puxa vida, foi você falar. Eu falei, tá bom. Aí o Jaime falou, eu vou na cidade, que Jaime ia na cidade buscar como é que fala aquele tempo? Chamava boiapria. Chamava os boiapria para trabalhar lá, para roçar um canto do pasto lá. E ele foi buscar, foi com o trator, ele ia com o trator, fazia carreta com 7, 8 homens em cima. Aí já me foi para a cidade, já não voltou. Chegaram lá na cidade, a polícia prendeu ele. A polícia da cidade de Maria Helena estava fazendo batida na cidade. Quando o Jaime chegou, ele era suspeito por quebrar a placa. Aí o pai dele, São Antônio, era São Antônio mesmo. São Antônio falou lá, para lá, foi lá, ele tinha um filho advogado. Aí o filho trabalhava na cidade de Goiôerê, no Paraná. Aí ele ligou pro filho, o filho veio lá para soltar o irmão, e vai. Aí arrumou as testemunhas, eu e H Menon. Era um moleque que chamava-se H Menon. Era da minha idade. E lá vai nós, para Maria Helena, que nós contamos uma história, ele sabia. Aí ele falou, tem 3 moleques lá, são crianças. Que aconteceu isso, traz o moleque aqui. Nós já mandaram a viatura, foram lá prendendo 5 negrinhos. Eles eram bem moreninhos. Eu falo negrinho porque eu também sou negro, não tem, eu espero que não tenha ranço racismo aí, né? Aí quando chegamos lá em Maria Helena, delegado, um japonês, pensa no japonês brabo, cara, o japonês deu um burro na mesa assim, a mesa fez assim com as pernas. Aí sentamos lá na mesa, aí a polícia trouxe os 6 negrinhos, o negrinho bufava de brabo. Aí contei uma história como que foi. Eu contei, a Agamenon confirmou, a Agamenon estava junto. Confirmou, os neguinhos ficaram presos, passaram 3 anos presos por destruição de patrimônios. Isso que eu estou contando aqui, pessoal, é me referindo aos pessoal do 8 de janeiro. O pessoal do 8 de janeiro cometeram um crime grave, gravíssimo, que foram lá para fazer aquele quebra-quebra lá no Distrito Federal. Então eles cometeram um crime, porque esse crime é velho.
Aqueles rapazes, aqueles moreninhos lá em 1971, igual eu disse, 71, 72, 73, 74, que eu não sei que ano que foi a política, naquele tempo tinha a política de 5 em 5 anos, e teve um tempo que era de 5 em 5, depois passou de 4 em 4, já era de 4 em 4, depois passou a 5 em 5, depois voltou a 4 em 4, hoje continua de 4 em 4, e foi assim. Então não dá para saber bem que ano que foi, era só botar 4 para trás, né? Mas teve uns anos que era 5, então dá uma modificação aí. Mas então foi isso, pessoal. Então esse crime de lesa pátria, lesa o patrimônio, certo? Esse crime existe. E há muitos anos, naquele tempo era tempo da ditadura, já tinha esse crime de lesa pátria, lesa patrimônio público, entendeu? Patrimônio público é uma coisa. Se você tem uma ideia, se você vai com o carro na estrada e você tomba o carro ou arranca uma placa de trânsito, você tem que pagar. Você não vai processado nem preso por causa disso. Você tem que pagar ela, que é para mandar a concessionária colocar outra placa. Então isso aí é um direito que tem. O direito, vamos dizer assim, eu não entendo de Constituição, porque eu não sei o que é. Eu sei o que é a Constituição. É uma pessoa. Constituição é uma coisa da linha, certo? Eu não posso vestir uma camisa, estupir esse pau aqui e lá em cima cortar os fios. Que vai causar um grande acidente se eu não me queimar lá em cima logo, né? Que deveria me queimar, né? Para poder coisar. Olha, 16 minutos. Se inscreva no canal, gente, ajude. E se você gostou desse papo, compartilhe e deixe seu like. Um forte abraço, bem apertado. Tudo de bom para você. Feliz dia 26. Um forte abraço. Fui!